Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus irmãos e minhas irmãs. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por estarmos presentes, reunidos nesse vídeo. Espero e peço a Deus que estejam todos com muita saúde. Desejo muita luz, muita bênção, muita paz, muita proteção. E aí, pessoal, vamos fazer uma reflexão junto em relação à FZ15. Eu, como proprietário da FZ15, para você que não me conhece, meu nome é Sérgio, sou de Goiânia, e eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês de várias reflexões que eu fiz antes de comprar a FZ15. Muito bem, como é uma moto de lançamento, né? E só para vocês poderem ter uma ideia, eu fui um dos primeiros a comprar a moto. E praticamente dos primeiros que compraram a moto no lançamento, eu tô sendo praticamente um dos últimos a receber. Por quê? No dia 6 de setembro, eu estive na concessionária daqui de Goiânia para poder fazer a aquisição da FZ15. Ou seja, uma semana depois do lançamento dela. Por que eu demorei uma semana antes para poder ir lá, para poder fazer a reserva da moto? Porque eu me questionei muito em relação à compra da FZ15. Em que sentido eu me questionei muito? Vocês vão entender. Vamos parar para poder pensar. Chega uma moto, lançamento, uma moto totalmente nova, né, para nós aqui, perfeito. Então, quando você compra alguma coisa que é um lançamento, existe risco de você, exemplo, perder dinheiro com a compra? Sim, na minha opinião, sim. Existe possibilidade, sim, da gente perder dinheiro com a compra, né? Então, eu me questionei muito, porque eu geralmente sou de me questionar bastante antes de tomar qualquer decisão. E confesso para vocês que eu tive muito medo da decisão da compra da FZ15, né? Muito bem, fui lá, fiz a reserva da moto e as 3 primeiras semanas após o lançamento da FZ15, todo mundo aí que acompanha viu o quanto houve de comentários, de vídeos falando a respeito da FZ15, né? Enfim, aí eu me preocupei mais ainda, para te falar a verdade, porque tudo que de repente se questiona muito, fala-se demais, comenta-se demais, é como uma paixão, né? A paixão vem muito forte também, da mesma forma que ela vem, ela termina. Vocês vão entender a minha reflexão profunda, de repente vai fazer sentido para quem já comprou, para quem está procurando, pensando em comprar a FZ15. Muito bem. Por que eu parei para poder questionar sobre essa questão, se eu poderia perder dinheiro? Que eu acho que ninguém quer perder dinheiro, né? Com a compra de nada. Eu parei para poder pensar o seguinte, falei, bom, é uma moto Yamaha, 150 cilindradas, é uma moto que já tem um motor consagradíssimo, que a gente sabe que é um motor de manutenção barata, né? É uma moto que tem um designer muito bonito mesmo. Inclusive eu tive muito medo também de, por exemplo, você ver a moto nos vídeos, nas fotos, né, igual quando eu comprei, e você de repente quando chegar pessoalmente não fosse nada daquilo. Quando eu vi a FZ15, que eu fui fazer um test ride nela, ela exatamente me preencheu da forma que eu vi nos vídeos, que eu vi ela pessoalmente. Eu gostei tanto quanto, entendeu? Ou seja, para mim pelo menos, eu acredito que boa parte das pessoas também, para nós que gostamos de moto, você ter uma moto que você olha para ela em qualquer ângulo e você gosta dela, eu acho que isso é muito importante, né? Porque além dela, nós motociclistas somos muito exigentes, e isso é bom. Na minha opinião, ser exigente é bom. Por que que é bom? Porque faz parte, né, do motociclista em si ser exigente.
Aí tá, ok. Parei na faixa de pedestre aqui, tá errado, hein? Mau exemplo. Muito bem. Aí eu fiquei parando para poder pensar, falei, poxa, a moto é muito bonita, tem um motor extremamente consagrado. É uma moto Yamaha que a gente tem assistência técnica aí praticamente no Brasil inteiro. Aí pensei comigo, como é que eu vou poder, de repente, perder dinheiro com essa moto, né? Muito bem. Para poder pensar, já se passaram aí 38 dias do primeiro período que eu paguei lá a reserva da moto. Ontem que eles me chamaram para poder vir fazer um complemento do restante do pagamento para poder fazer a fatura da moto, né? Então significa o quê? Que eu tive bastante tempo para poder até desistir da compra da moto, porque eu vi aí inúmeros vídeos de muitas pessoas falando inúmeras coisas em relação a FZ15. E o único pontinho que eu encontrei nos vídeos que foram falados, que foi sobre a questão da final da motocicleta, né? Que falamos sobre a questão de top speed, de repente falando que ela tem pouco final, que é uma moto que poderia de repente ter uma cavalaria maior. Até aí, perfeito, né? Concordo plenamente, seria muito bom se ela tivesse 15 cavalos ao invés de 12 cavalos. Só que quando eu comprei, pessoal, eu já imaginava que essa moto ia entregar exatamente aquilo que a fábrica fala para nós, entendeu? Ela é uma moto bem urbana mesmo, que é uma moto que tem 150 cilindradas. Então, uma moto que tem 150 cilindradas, a gente não tem como, de repente, aí exigir dela mais do que 8.500 RPM, não é verdade? Então, e lá atrás, no meu passado, como eu sempre fui muito apaixonado por moto, eu tive inúmeras motos na minha vida. E eu sempre, quase em todas, eu mexia em pneu, em roda de moto, gostava de mexer. E eu já sabia que uma moto que tem pneus mais largos, ela tem uma ciclística melhor, porém, ela perde um pouquinho no final, entendeu? Tanto é que o setup dela, do motor dela, é um setup de um motor já mais programado para, vamos dizer assim, ter um pouquinho de torque a mais na primeira, na segunda e na terceira marcha. Daí para frente ela responde exatamente aquilo que o motor tem para poder oferecer, né? Então assim, para mim essa parte aí de questão do quanto ela poderia se desenvolver não me atrapalhava absolutamente, mas eu vi que por uma boa parte do pessoal que gosta da moto, desse estilo de moto street, né? Para eles tem uma parte importante. E como eu sou uma parcela daquela pessoa que estou comprando a moto e que eu estou compartilhando ter uma moto com a grande parte do Brasil, né? Então o que acontece? A gente acaba que de repente a gente fica pensando assim, poxa, como é que vai ser a aceitação da FZ15 no mercado em relação à função da fase final que ela tem para poder oferecer? Como é que vai ser aí o público de uma forma em geral? O que eles vão de repente pensar? Vão continuar na FZ15? De repente eles vão para uma moto de maior cilindrada? E como é que vai ficar o comércio dela depois, né? Coisa do tipo, entendeu? Porque, para poder pensar, eu estou andando aqui numa NMAX. É um foguetinho. Tudo bem, 160 cilindradas, você encosta a mão no acelerador dela aqui e vai. Eu fiz um test ride, né? Para quem não viu o vídeo, eu fiz um test ride na FZ15 e vi que ela se comporta tanto quanto bem quanto a NMAX aqui dentro da cidade, entendeu? Ela não deixa nada a desejar, que é um scooter 160, 4 válvulas, né? E assim, muito rápida, muito esperta, perfeito? E ela tem 15,4, né? Cavalo de potência, enfim, ela tem mais potência do que a própria FZ15. Então,
Como a FZ15 é uma moto muito robusta, o que eu percebi em relação ao público da FZ15? É uma coisa natural, não estou aqui no YouTube para poder criar atrito com ninguém, muito pelo contrário, eu estou aqui para poder fazer amizade e poder de repente estar ganhando conhecimento junto com vocês aí também, entendeu? Mas eu vi que foi assim, uma exigência mais ou menos assim, é como se você de repente vê uma pessoa que tem 1,90 m de altura, tem um físico muito forte, e exigir que, vamos dizer assim, numa luta entre um tatame, ele tem que bater em 2 ou 3, entendeu? Quer dizer, não é assim que funciona, né? Ela tem a limitação dela, e na proposta da limitação dela, ela entrega super bem. Agora vamos parar para poder pensar em outro sentido aqui. Eu moro em Goiânia, uma capital e com mais de 1.200.000 habitantes. Quer dizer, olha só, eu saio de um sinaleiro, paro em outro, saio de um sinaleiro, paro em outro. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que mora aqui no Brasil, em grandes centros, é a mesma coisa. Então, você acha que há necessidade de um motor muito forte em cima de uma motocicleta de 150 cilindradas? E outra coisa, vamos imaginar que ela tivesse 15 cavalos de potência. Você acha que o preço dela, de repente, infelizmente, como está tudo muito caro, o preço dela seria esse preço que está aí? Que eu também acho que é caro. Eu até acho que ela deveria estar chegando aí com 15 cavalos, com esse preço que está aí, não resta a menor dúvida. Aí eu até trago uma reflexão. Nós, motociclistas, somos extremamente exigentes. Eu acho que é importante. Eu acho que temos que realmente ser muito exigentes, mas nós também deveríamos e poderíamos ser mais exigentes com os preços, que estão tudo cada vez mais caro, e a gente de repente não luta tanto pelos nossos direitos em relação à questão de preço, né? Mas assim, eu quero dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. A Yamaha está entregando uma moto que é exatamente aquilo que ela tem realmente para poder entregar. Que é exatamente o que? 8.500 RPM, são 12 cavalos. Então, é uma moto que, na minha opinião, é lógico que a revenda dela, depois de 12 meses, nós vamos saber exatamente como que vai ser a revenda dessa moto no mercado. Porque tudo que é novo depende de um tempo para poder você saber como que funciona. Agora, para poder pensar, eu estou vindo aqui agora na Saga Moto, acabar de efetuar a compra. Por que eu não desisti da compra da moto? Eu poderia muito bem ter desistido. Porque lá me dá o direito de pegar o sinal de volta e pronto, comprar uma outra moto ou nenhuma, né? Por que eu estou voltando aqui na concessionária, que agora que eles estão podendo fazer a emissão da nota fiscal para mim e me entregar ela no máximo até o dia 25 desse mês? Eu estou comprando porque eu não quero influenciar ninguém, tá, pessoal? Não é meu intuito, aqui é uma reflexão. Porque a possibilidade dessa moto, vamos dizer assim, ter pouca aceitação no mercado é quase que inexistente. O que pode acontecer de repente aí, a partir do próximo ano? A Yamaha colocar ela com mais cavalaria, mas a partir disso aí ela vai ser mais cara. Aí você sabe o que vai acontecer com quem comprou agora, com 12 cavalos? A hora que a pessoa for procurar uma usada para poder comprar, semi-nova, ele vai comprar a de 12 cavalos. Sabe por quê? Porque o valor é menor. Porque na realidade a gente não tem a necessidade de ter uma moto com mais força de motor do que isso aí dentro de uma cidade. Agora, se de repente você vai pegar a estrada, vai estar viajando, né? Aí, sim, você precisaria ter uma moto realmente de 250 cilindradas. Mas se é uma moto para trabalhar dentro da cidade, uma moto para poder estar transitando aqui no dia a dia, chegando aqui na concessionária, eu não vejo razão, desligar aqui um pouquinho, não vejo motivo, o porquê dessa moto de repente não ter uma grande aceitação no mercado. Tanto é que eu estou aqui, tá? Inclusive para poder falar para vocês que estão inscritos no canal, que agora que a moto está sendo emitida a nota fiscal, ela deve chegar aí no máximo até o dia 25 desse mês, eu já vou trazer bastante conteúdo. E gostaria de pedir para você que de repente está até agora no final do vídeo aqui, inscreva no canal, é gratuito. A minha intenção aqui é exatamente o quê?
falar das motos que Deus me deu oportunidade para poder comprar, para poder adquirir, para poder estar falando dela no dia a dia e mostrando e trazendo as minhas reflexões diárias em relação a, agora, no caso FZ15, continua Inimax também no canal, que já não é mais minha, mas ela vai ficar comigo porque é uma irmã minha que comprou, então vai ter muito conteúdo bacana. E gostaria de agradecer a Deus por a gente poder estar aqui e desejar aí a cada um de vocês até um próximo vídeo, um excelente trabalho. E vamos que vamos, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.